Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é 9 de março, segunda-feira. Veja o nosso cardápio de hoje. Ronaldinho Gaúcho e Assis Moreira seguem presos fora do Brasil. O que alegam os advogados de defesa? Absolutamente innecessário. Educação esquecida. Sindicato dos professores mostra que faltam professores em quase 300 escolas no estado. O Charlie está praticamente vazio. Nós estamos passando por falta de professores. Nós estamos com 4 matérias faltando e isso que nós estamos no 3º ano, então nós não temos professores para nos preparar para o vestibular, né? O calorão voltou. Semana será de altas temperaturas em todo o estado. Estudo inédito comprova que a última década foi a mais quente da história. E no futebol, a semana é de Grenal histórico pela Libertadores. Grêmio e Inter venceram pelo Gauchão. E chegam cheio de mistérios para o jogo de quinta-feira. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E começamos falando de um grave atropelamento que aconteceu na cidade de Marau, que fica no norte do estado. O colega Glauco Paza tem as informações. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Imagem impactante. Meu Deus do céu. Duas mulheres, uma de 48 e outra de 21 anos, estavam atravessando a rua por volta da 1h da manhã, André. Elas foram surpreendidas, ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital da cidade, o Hospital Cristo Redentor. O condutor do veículo fugiu do local, mas foi identificado como companheiro da jovem de 21 anos. Eles teriam se desentendido pouco antes do atropelamento. Segundo testemunhas, havia aí um relacionamento conturbado e até um registro de violência doméstica que depois foi retirado. Agora, as últimas informações sobre os estados de saúde. A moça de 21 anos teve escoriações leves e a mãe, de 48, essa já tinha passado por um procedimento na coluna, colocado pinos, está em situação mais delicada, não se locomove, está em casa também, André. Olha, e tem informações, Glauco, tá? Nada confirmado ainda, que um familiar teria atropelado, ou seja, o motorista era um familiar. Ou seja, é um desentendimento familiar. Isso não está confirmado ainda. Mas as informações que tem lá da região é que seria, inclusive, o marido desta moça. Exatamente. O atropelador. Por pouco não terminou em tragédia, por um desentendimento acabou culminando com essa agressão de trânsito, André. Aí exatamente na faixa de segurança. Bom, nessa hora aí, né, a questão, o objetivo é que não se sabe o que aconteceu. Se ele ia buscá-las, se ele de fato não viu ou se ele tinha alguma outra intenção. Isso a polícia vai investigar. Agora, que a imagem que chama a atenção, certamente chama a atenção de todos. Daqui a pouco voltamos a conversar. 31 graus é a temperatura, gente, nesse momento aqui em Porto Alegre. Se preparem para o calorão desta semana. 11 horas e 38 minutos agora. Eu quero saber onde está o meu ventilador, Estael Cias. Bom dia. Tudo bem? Tudo Seja bem-vinda, bem. como sempre, Estael. 31 graus a temperatura agora, a gente pode fazer uma projeção e não é o dia mais quente da semana. Tá longe de ser. Então chegamos nos 40 graus essa semana? Grande chance de termos 40 graus em março, que não é tão comum, André. Até fui dar uma olhada nos dados de Porto Alegre. Em geral, 37, 38 graus é o que acontece em março. Pelo que a gente sabe, março era, né? Antigamente, quando era pequeno, o melhor período, né? Pra gente, por exemplo, ir à cidreira, nessas imagens que nós temos aí ao vivo, né? Onde tem um período de calor, não aquele calor intenso, mas com dias mais secos. De fato, dias secos têm sido. Mas esse calorão extrapolou, né? Essa é a semana ótima para ir para a praia. A gente até comentou na quinta-feira o praiômetro. Para março está excelente. Porque Praiômetro? Praiômetro. Quem quer curtir a praia, quem tira férias mais tarde, né? Então é um mês muito proveitoso. Olha que delícia as crianças aproveitando. O mar está um pouco agitado, a gente observa. Agora com proteção solar, né? Ainda mais nesse horário aí, às 11h39. Né? Esse é o horário mais perigoso e às vezes meia hora, 1 hora já é o suficiente. Então, isso é o que a gente tem para toda semana no litoral. Amanhã um pouquinho mais de nuvens, mas não há previsão de chuva.
E hoje à tarde já tem calor forte. Vamos para o mapa aqui para a gente mostrar o que nos espera já na tarde de hoje. Meu Deus do céu. Sol, né? A gente vê aqui sol para tudo quanto é lado. Que 39 em Santa Rosa? 39 graus. Santa Rosa agora já tem 33 graus. Aliás, Vale dos Sinos já está com 33 graus agora. E a temperatura sobe até por volta das 4. Então vamos a 37 em Santa Maria. Olha o litoral que a gente estava vendo, 33. Aliás, já está 33 graus em Pelotas. Acredito que até possamos passar essa marca de 33 em São Lourenço. 38 graus em Uruguaiana. Então, tarde de sol, tem que usar filtro solar, se proteger e se preparar para o desconforto que está só começando. Mas Estael, me preocupa muito a questão dessa seca. Quer dizer, nós tivemos aí um prejuízo já estimado em 5 bilhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. Eu estive em São Paulo no final de semana apresentando o SBT Brasil, clima completamente diferente. Sim. O que está acontecendo? Existe algum bloqueio, Estael? Existe, começamos a passar por um bloqueio atmosférico. O bloqueio, como o próprio nome diz, não deixa a chuva chegar, não deixa as nuvens chegar e, além disso, forma um corredor de vento quente, trazendo muito calor e que vai continuamente predominar ao longo dessa semana e, por isso, a gente vai ter esse aquecimento forte, principalmente a partir de quarta-feira. Temos aqui o gráfico de 4 dias para Porto Alegre, a gente pode mostrar a evolução da temperatura que se espera nesses próximos 4 dias. Amanhã, como eu falei, refresca um pouco, porque vai passar uma instabilidade, tem até projeção de chuva. Zona Sul aí, Pelotas, São Lourenço do Sul, se preparem para amanhã, tem chuva e temporais, mas muito isolados. E ao longo da semana, essa é a evolução, 38 graus hoje, 33, 35 na quarta, 36 na quinta, a partir daqui, ó, prestem atenção, a partir de quinta-feira é que começa o ápice dessa onda de calor associada ao bloqueio, e aí o próximo fim de semana, sexta-feira e fim de semana, marcas ao redor de 40 graus aqui, porque no interior, já na quarta e na quinta, poderemos ter marcas ao redor de 40 graus. E aí, sexta e sábado no interior, Santa Rosa, por exemplo, que hoje já chega a quase 40, deve passar de 40 graus? Pode passar, realmente é assim, vai ser uma semana histórica em termos de temperatura, isso não é comum no mês de março, o mês de março já é um mês de transição, então o período longo de calor e as marcas são históricas. Bom, daqui a pouquinho a Estael volta para dar mais explicações, né, para a gente fazer uma programação aí para a semana, entender um pouco mais, porque quando vem esse calorão, a gente sabe que tem a mudança de tempo, a quebra deste bloqueio atmosférico pode ter. Vamos fazer um estudo especial também, falando das últimas décadas do calor em Porto Alegre. Tem dado bem interessante aí para mostrar. Então daqui a pouco a gente volta a conversar, porque o nosso assunto agora, Ronaldinho Gaúcho preso no Paraguai, 11h42 agora. Muito bem, caso Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador, junto com o irmão, Roberto de Assis, seguem presos no Paraguai. O Ministério Público, lá do Paraguai, pede que Ronaldinho seja mantido preso no país. Aliás, essa prisão ela pode durar até 6 meses, que é o período inicial de investigação. Os detalhes agora na reportagem. Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis chegaram algemados para a nova audiência no Palácio da Justiça de Assunção. O ex-jogador estava com um pano rosa em cima das mãos para esconder as algemas. Bom dia. Os dois passaram a noite de sexta-feira em uma cela na penitenciária da Polícia Nacional do Paraguai, considerada complexo de segurança máxima, após uma reviravolta judicial. Na última quinta-feira, o Ministério Público havia decidido não abrir processo formal contra eles por terem colaborado nas investigações. A promotoria paraguaia pediu que os dois fossem presos preventivamente por existir risco de fuga. Ronaldinho Gaúcho e o irmão já haviam comprado passagem de volta ao Brasil e retornariam neste sábado. A defesa pediu que a prisão fosse convertida em domiciliar, já que Roberto de Assis tem problemas no coração. O advogado alegou ainda que os documentos foram presentes do empresário brasileiro Vilmondes de Souza, que representa o ex-jogador no país e já está preso, e que não entendeu por que os promotores mudaram de ideia quanto à prisão. Absolutamente desnecessária. Na saída da audiência, a juíza informou que a prisão preventiva pode durar até 6 meses e que ficará a cargo do Ministério Público investigar o motivo da falsificação. Ronaldinho e Roberto chegaram na quarta-feira à capital paraguaia para participar de eventos sociais. Os dados nos passaportes e cédulas de identidade apresentados no aeroporto foram adulterados pelas paraguaias Maria Isabel Galoso e Esperanza Apolônia Cabageiro, que também foram detidas. Em 2018, os irmãos tiveram os passaportes apreendidos até que pagassem uma multa milionária por crime ambiental no Rio Grande do Sul.
A situação já foi regularizada. Muito bem, meus amigos. Jeremias Werneck, como está, André? Jeremias? Glauco Pazza da redação, os dois expertos nesses assuntos ligados ao esporte. Hoje de manhã eu ouvi que o instituto que o Ronaldinho foi para inaugurar, que é uma instituição social, Sim. foi fechado, né, pela justiça lá no Paraguai. Suspeito de desvio de Desvio de recursos, lavagem de dinheiro. Fraternidade Angelical, o nome da instituição. Fraternidade Angelical. Bom, a pergunta minha agora e de todos, né? Quais novidades deste caso que chocou a todos, não é verdade? Bom, André, eu e o Glauco passamos amanhã em cima desse assunto. A defesa do Ronaldinho, tal qual a Camila já tinha colocado aí na matéria, ela entrou agora de manhã com um pedido de prisão domiciliar para tirar o Ronaldinho e o Assis do local onde eles estão. E ele tem problema cardíaco? E o Assis, um dos argumentos é de que ele tem um problema cardíaco que precisa de acompanhamento. Então, a justiça pode responder em até 48 horas esse pedido. E a estratégia da defesa do Ronaldinho é pedir primeiro prisão domiciliar e depois fazer um pedido para que ele venha para o Brasil. Mas a justiça paraguaia, o Glauco até está me ajudando, ela tem restrição a esse ponto de liberar para o Brasil, porque o Brasil não tem o histórico de depois devolver os investigados para que eles sejam, para que o processo Passem continue pelo processo judicial no Paraguai. André, Sim, diga, Glauco. uma coisa bem interessante e importante que a gente pontue aqui, por que o Ronaldinho estaria interessado em identidade paraguaia, o irmão dele? Uma né? das perguntas que se faz, né? Pois Desde é. o final de semana. Pelo menos é o que a defesa alega. Ronaldinho teria interesses comerciais no país. Inclusive, já estaria instalada uma entidade, uma instituição com objetivo financeiro, que seria Brasil Paraguai Inversiones, que traduzindo do espanhol para o português seria investimentos. Teria interesses comerciais no país. Mas para ter isso, para ter acesso à administração, para poder ter gerência sobre um negócio lá no Paraguai, é preciso ter nacionalidade paraguaia. Daí teria surgido, então, a ideia de fornecer os documentos com naturalização paraguaia. Um detalhe, tudo isso seria intermediado, né, por esta instituição, Fraternidade Angelical, e a sua diretora, que ficou de se apresentar, inclusive, né, que está sendo investigada e é denunciada em outros casos Ela de deve se lavagem. apresentar hoje, né? Isso. A polícia, ao Ministério Já foi Público. denunciada por lavagem de dinheiro. Só que um detalhe, o empresário, que seria o responsável por fornecer essas identidades, também tem identidade paraguaia e já acessou o país lá no dia 1º de março, ou seja, está tudo errado. A própria fiscalização do Paraguai em relação aos documentos não foi feita. Mas esse empresário, o representante deles no Paraguai, ele é brasileiro. É brasileiro. E o passaporte é falso também? Sim. E aí a defesa do Ronaldinho deu uma entrevista coletiva no final de semana dizendo que foi iniciado um processo de naturalização. Agora pela manhã, o governo paraguaio emitiu uma nota dizendo não há registro de início desse trâmite. Portanto, o governo paraguaio buscou nos seus arquivos para saber se era verídica essa informação de que havia sido solicitado um processo de naturalização para ter o passaporte. Não tem isso. Não tem isso. E um dos pré-requisitos... Morar 3 anos lá. Exatamente. Exatamente. Então a história ainda está muito confusa. Pois é, existem pontos nebulosos e existe uma crise no Paraguai justamente por isso que o Glauco falou. As pessoas estão entrando no Paraguai com documento falso. E só foi diagnosticado porque o Ronaldinho é famoso. Que o Ronaldinho causa repercussão. Nos E houve outros uma indivíduos denúncia, né, Jeremias? passa batido. As pessoas também, vou dizer uma coisa, subestimam, tá, as instituições de um país como o Paraguai. Né? Porque tudo se transforma, Verdade. produto paraguaio, Verdade. acho que nada funciona e por aí vai. Quer dizer, as coisas não são bem assim. Bom, a gente vai continuar sobre esse assunto ainda. Nós vamos conversar depois, né? Mais ainda aqui no SBT Rio Grande sobre este assunto, que é o assunto de hoje, e até porque ele pode ser solto também, né? Sim. A qualquer momento. É um risco que se tem, uma chance que se tem do Ronaldinho. André, virou assunto mundial, viu? Não é só assunto nosso e do Paraguai. Foi o Messi que foi visitá-los. Não, Messi não, perdão. O Gamarra. Gamarra. Eu troquei os nomes, mas é o Gamarra. Gamarra Era um jogou famoso. no Corinthians e foi lá. Tá bom. Mas daqui a pouco vocês vão falar mais a respeito desse assunto. Agora a gente vai falar de uma briga de uma torcida. Cadê a imagem? Vamos colocar aí. Tira o Glauco e põe a imagem desta briga de torcida. O que é que aconteceu? Qual foi o resultado dessa investigação? Bom, o STJD, na sexta-feira, teve um julgamento lá no Rio de Janeiro e o STJD suspendeu as torcidas e interditou um setor do Beira-Rio por 180 dias.
Eu não sou expert em matemática, mas essa conta é simples, 6 meses. É uma punição pesada. Jeremias? É uma punição muito pesada, Glauco. E educativa, né? Não estamos fazendo aqui o juízo se é muito pesado por excesso ou não. Estou dizendo que, em relação a precedentes que a gente tenha, é realmente uma coisa sem precedentes. Quer dizer, é um recado. As imagens são muito fortes e a gente mostrou isso aqui no SBT várias vezes desde que isso ocorreu. Isso foi na última rodada do Campeonato Brasileiro, dezembro do ano passado. Olha Sim, aquele homem indivíduo caído ali sendo agredido com um pedaço de madeira. Só que assim, 6 meses, um espaço do Beira-Rio está interditado. Haverá uma área bloqueada, onde os torcedores não poderão acessar. Não só os torcedores das organizadas envolvidas nessa ocorrência. Qualquer torcedor. Esse setor vai estar fechado por 6 meses. Olha, isso tem uma punição, que ela tem um significado muito grande, que vai ser o símbolo desta confusão aí e do recado que está dando também a justiça para atitudes como essa. Né? Bom, eu sei que a torcida compartilhada em jogos, em grenais... A torcida mista... A mista já... ela está indo para o fim, né? Na Libertadores, nessa próxima quinta-feira, não vai ter. Jeremias. Ela tá perdendo força. No Campeonato Gaúcho ainda não terminou, né, Glauco? Ainda existe a possibilidade de existir, sim. de ocorrer a torcida. Me parece que o Inter vai tentar recorrer também da decisão em relação ao espaço no estádio, né? Perfeito. Porque, na verdade, teria que identificar os baderneiros, porque isso não é torcedor, né? E penalizar. É criminoso, né? Daqui a pouco vocês voltam a conversar mais sobre esse assunto, tá certo? Kia São Motors, a buzina, cadê a buzina? Vamos combinar a buzina. A buzina de Kia São Motors e também Biscoito Zezé. Pum, Móis, olha só. Bem-vindos os dois. Obrigado. Tchau, tchau. Atenção, vamos falar mais uma vez do atropelamento na cidade de Marau, no norte do estado. Mostra aqui a imagem desse atropelamento. Atropelamento em família, Glauco Paza. Pois é. Que coisa, lá em Marau, né? Uma cidade André. assim que teoricamente não tem movimento, nesse horário, que foi por volta da 1h da manhã, né? E a imagem da câmera de segurança flagrou, então, essas duas mulheres que foram atropeladas. 48 e 21 anos. Ao que tudo indica, por um ex-companheiro dessa mulher de 21 anos, André. Da moça. A moça de 21 anos que o teve carro ele vai escoriações certeiro, leves. né? Não parece assim um atropelamento casual, coincidência, né? Pois é, parece que não foi desatenção, né? Não foi desatenção. Ele vai direto ali, gente. Vai direto. É claro que aconteceu isso aí é investigação que vai comprovar, né? É ouvir testemunhas, enfim. O fato é que esse homem teria deixado o local, então agora a questão é realmente investigar. Mas olha só, pega em cheio. Mas elas ficaram feridas, não gravemente, mas ficaram feridas, né? O caso mais grave é realmente da mãe, né, de 48 anos, que ela já tinha um problema na coluna com colocação de pinos e isso abalou muito a questão do pós-operatório. Esse acidente aí, ela está sem poder se locomover, mas está em casa. Meu Deus. Bom, vamos a um outro assunto agora. Obrigado, Glauco. 11h52, um crime bárbaro na Zona Sul aqui de Porto Alegre. 2 mulheres e um menino foram executados na Restinga ontem, domingo. Uma adolescente foi ferida e está internada. De acordo com a polícia, o motivo do triplo homicídio foi a disputa pelo tráfico de drogas. Na tela a gente explica. A chacina aconteceu nesta casa, na rua A da Restinga. De acordo com a polícia, pelo menos 2 homens chegaram de carro e atiraram contra as vítimas. 2 mulheres de 40 e 21 anos foram executadas na entrada da residência. Um menino de 14 anos foi encontrado morto na sala e uma adolescente de 16 anos foi atingida no rosto. Esses indivíduos entraram aqui, né, com mais de um indivíduo, com armas diferentes, né? Foi verificado a presença de 9mm e calibre 12, né? Que atingiram essas vítimas aqui no local. A casa foi alugada há apenas 3 dias e estava funcionando como ponto do tráfico de drogas. Agora, a polícia vai investigar se esse caso pode ter sido uma possível retaliação em relação à transferência de 18 presos aqui do estado para penitenciárias federais. A identidade das vítimas não foi revelada. Até agora, ninguém foi preso. Testemunhas estão sendo ouvidas para tentar esclarecer o crime. Aqui nessa região é uma região de moradia, uma região de residência, né? Nós temos a informação aqui de uma questão de tráfico de drogas nessa área. Tivemos uma situação de conflito em dezembro aqui nessa área, aqui, tá? Mas ela já tinha sido controlada, né? E agora apareceu de novo essa situação aí que a gente precisa de confirmação ainda se tem realmente um envolvimento direto com a questão do tráfico de drogas. Olha, nós acabamos de receber informações do Hospital de Pronto-Socorro, onde a vítima sobrevivente está internada. O HPS
nos informa que ela está internada na UTI em estado grave. O objetivo era o quê? Era a morte, obviamente. Está muito claro. Percebam que ontem foi qual dia? Dia 8, Dia Internacional da Mulher. Imagine só. No sábado, o SBT Brasil mostrou uma reportagem sobre as mulheres vítimas justamente da guerra, da briga pelo tráfico. O que se tem de casos envolvendo mulheres por esse Brasil, que são torturadas antes de serem mortas, são obrigadas a vestir a camisa, olhem o que fazem, a vestir a camisa de um grupo rival antes de serem mortas. Isso acontece no norte do país, norte e nordeste vem acontecendo, região central, Rio de Janeiro, São Paulo. Não duvido que esteja acontecendo por aqui também. Olha, é um trabalho muito árduo da polícia, o que estas pessoas, o que este crime, que é extremamente organizado, tem a coragem de fazer. Neste caso, portanto, bárbaro, 2 mulheres e um menino, né, assassinados. As 2 morreram e tem essa outra pessoa que ficou, né, ferida. Bom, nós temos agora informações com a Camila Faraco, isto, sobre ataque a banco aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu na semana passada. Só que agora a Camila está com o delegado João Paulo Abreu e tem outras informações de bandidos que estão sendo procurados neste modelo que se chama de novo cangaço, que é o modelo, né, a forma como esses criminosos atacam, ou através de cordão humano ou durante a madrugada, nesses tiros que a gente, por exemplo, está ouvindo agora, não é, Camila? Boa tarde, bom dia ainda, bom dia ao delegado. Oi, André, muito bom dia para ti, bom dia para todos. A gente volta a falar desses 2 casos que aterrorizaram esses 2 municípios pequenos aqui do Rio Grande do Sul, né? Paraí e Segredo, na madrugada de sexta-feira. O delegado tem novidades sobre os 2 casos. Delegado, vamos começar por Segredo, né? Já que ninguém tinha sido preso até então, não se sabia exatamente quanto tinha sido levado. Quais são as novidades deste caso? Bom dia mais uma vez. Perfeito, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. A Polícia Civil se fez presente em ambos os locais para justamente proceder à investigação preliminar sobre esses fatos que muito bem foram falados. Na cidade de Segredo, né, a equipe da Delegacia de Roubos do DEIC conseguiu apurar de que realmente os criminosos conseguiram subtrair valores lá dos terminais de autoatendimento que foram explodidos na ação criminosa. Só que valores, a que tudo indica, uma quantia muito pequena, né? As informações preliminares nos deram conta de que havia pelo menos algo em torno de 50 a 60 mil reais nos terminais de autoatendimento e em virtude do mecanismo de segurança empregado pela instituição bancária, que é o entintamento das notas, né? Muito desses valores, muito dessas notas restaram abandonadas pelos criminosos no local. Então, para além disso, né, essa questão da subtração pequena de valores, a gente trabalha com a possibilidade da vinculação de um indivíduo que recentemente foragiu do sistema prisional, uma pessoa que já foi condenada por crimes semelhantes ocorridos no nosso estado, né, uma pessoa que sempre está no radar da Polícia Civil quando ele ganha a liberdade, né? Então, é uma pessoa que foragiu do sistema prisional. Tem envolvimento, então, nesse caso de Segredo? Perfeito, é muito possível, evidentemente que é algo ainda muito preliminar, né, nas nossas investigações, para a gente conseguir dizer que ele foi um dos autores, é preciso aprofundar ainda a investigação de segmento que está sendo realizada. Mas alguém foi preso até agora? Até o presente momento não. Quantos são, nem delegado? Pessoas presas e nem o veículo automotor foi recuperado. Não escutei a pergunta. Quantos foram, o André perguntou? 5 pessoas foram visualizadas pelos sistemas de monitoramento que existem na cidade, né? A que tudo indica, então, 5 criminosos, não é? O veículo automotor empregado do roubo, muito provavelmente uma caminhonete, mas também o modelo, né, e a marca ainda não definida. Delegado. Bom, a gente também acompanhou, né, o caso de Paraí, demos todos os detalhes aqui no SBT Rio Grande, né? E nesse caso, os 7 assaltantes foram mortos. A gente já sabe o perfil desses assaltantes? No final de semana, acompanhando o trabalho do Instituto Geral de Perícias e também da Polícia Civil local, especialmente da região de Guaporé, todos os 7 indivíduos que restaram mortos em confronto com a Brigada Militar foram identificados. Dentre esses 7 indivíduos, um deles menor, né, que possui passagens por atos infracionais assemelhados ao crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também homicídio. Um outro indivíduo que seria, no nosso entendimento, o responsável pela construção das cargas, né, dos explosivos ali utilizados, que seriam utilizados na ação, um foragido da justiça, um indivíduo com mais idade de todos ali, aqueles que restaram mortos.
e todos os demais também identificados e que possuem passagens criminais, especialmente na região ali de Guaporé. Um deles é oriundo de Santa Catarina, a família dele esteve no final de semana na região lá de Passo Fundo para reconhecer o corpo dele, enfim, realmente reconheceu. Delegado. Então, uma pessoa oriunda de Santa Catarina e com vários antecedentes naquele estado. Delegado, Pergunta do André. Delegado, nós temos recebido muitas ligações e contato de moradores da Serra e moradores do Vale do Taquari. A pergunta que eu faço ao senhor, o que vem acontecendo com a região? O número de crimes, e é fato isso, tivemos esses ataques ali de Paraí, tivemos ataques na cidade não é Sério, é Segredo. Sério é lá perto também, mas ali em Segredo. Quer dizer, toda a região, ela vem sendo ocupada de maneira muito forte pelo tráfico. O que a polícia vem fazendo para combater isso? Porque as pessoas do interior estão muito assustadas. Perfeito, André. É importante a sua pergunta, porque ela vai realmente ao encontro do trabalho que a Polícia Civil da região, especialmente, como eu disse, de Guaporé, vinha desenvolvendo. Quando se olha a identidade dessas pessoas que restaram mortas em confronto com a brigada lá em Paraí, nenhuma delas possuía antecedentes por crimes contra o patrimônio de instituições bancárias. Logicamente, é possível da vinculação delas com fatos que ocorreram ano passado, né, ali na cidade de Serafina Correia, onde criminosos empregaram explosivos contra um terminal de autoatendimento que existe numa empresa de comércio de carnes, ali na verdade um frigorífico daquela cidade, mas fatos ocorridos durante o ano lá de 2019, que na verdade foram 11 eventos com emprego de explosivos. E o único fato que se tinha tido até então no estado do Rio Grande do Sul, que foi na cidade de Paraíso do Sul, a gente não encontra a vinculação dessas pessoas nessa modalidade de crime. Em verdade, na verdade, elas são relacionadas fortemente ao tráfico de drogas da região de Guaporé. Tanto é que naquela manhã, né, que sucedeu ali ao confronto da madrugada, a Polícia Civil de Guaporé deu cumprimento a mandados de busca em imóveis de parte dessas pessoas que restaram mortas durante a madrugada, porque elas já eram investigadas por tráfico de drogas e por homicídios ocorridos naquela região. Então, realmente, a vinculação delas muito forte na criminalidade organizada da cidade de Guaporé e dos arredores. Agora, André, esses casos, né, de ataque a banco não são exclusividade de cidades pequenas, porque no sábado nós registramos aí 5 ataques em 5 agências do Bradesco em Porto Alegre. Como é que foram essas ações? O que vocês já sabem, delegado? Em verdade, os fatos que ocorreram em Porto Alegre, realmente eles diferem totalmente dos fatos ocorridos em Paraí e em Segredo, né? Tivemos aqui no final de semana, entre sábado e domingo, eventos praticados contra o Banco Bradesco em várias agências da região norte de Porto Alegre, não é? Em que os criminosos visaram a subtração de armas de fogo e de coletes que existem nessas agências e que são utilizadas pelas equipes de segurança que lá trabalham. Nesses 5 eventos, em um deles realmente houve a consumação do crime com a subtração de 3 revólveres. Em todos os outros, os criminosos ingressaram na agência, quebraram portas, enfim, para buscar esses instrumentos. Mas, delegado, e não conseguiram. Deixa eu fazer uma interrupção, porque me chamou a atenção. Isto é um recado importante, não um recado dos criminosos para a polícia, mas é uma informação importante que surge porque se a criminalidade está invadindo a agência bancária para pegar a arma, quer dizer que, por outro lado, a arma não está chegando no criminoso. Correto o raciocínio? Perfeito. Na verdade, exato, né? Meio de obtenção de armas, enfim, pela criminalidade, por vezes, não está é exclusivamente essa que nós vimos está sendo no barrado. Final de semana. De alguma maneira, Sabemos que certamente armas, por vezes empregadas somente pelas polícias, pelas Forças Armadas, vêm de fora do Brasil, né? Não são armas fabricadas aqui. Esse meio de obtenção de armas e depois o comércio praticado pelo criminoso que foi lá furtá-las, já foi observado outras vezes, não é? Então a gente segue nas investigações justamente para conseguir identificar essas pessoas que o sistema de monitoramento do banco conseguiu fragá-las, não é? E logicamente conseguir ali a identidade deles e a recuperação dessas armas de fogo quanto antes. Pois é, a polícia, André, já tem suspeitos, a Polícia Civil está divulgando um cartaz com fotos desses suspeitos na tentativa de
tentar encontrá-los, né, o quanto antes. Exato. A gente conseguiu, no final de semana e agora na manhã, obter as imagens de parte desses indivíduos, na verdade de 2 deles. Se tem a notícia do envolvimento de outras pessoas que permaneceram fora da agência, dando suporte para aquela ação criminosa, mas infelizmente essas pessoas não foram monitoradas. Esses 2 indivíduos, sim, são imagens importantes, imagens que certamente pessoas que os conhecem, né, vão poder colaborar com a Polícia Civil através do nosso Disque Denúncia, está aqui, ó, que é o delegado. 0800 510 2828. Isso, nós estamos mostrando já, inclusive, a foto deles, né? Ataque na CIS Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia, também 2 na CIS Brasil e 2 na Protásio Alves. Né? Agora, a velha dica eu acho que ainda vale, né, delegado? Final e início de mês, é importante todo mundo ficar atento quando se refere à agência bancária. Não, com certeza. Na verdade, a prática de eventos criminosos relacionados às instituições bancárias nessa época não difere de outros tempos. Enfim, a Polícia Civil ela olha com mais atenção, né, nessa época do mês, enfim. Mas o que é importante também é a própria sociedade, né, se preocupar em relação a isso. Muitos desses eventos, quando a gente vai fazer investigação preliminar, conversando com pessoas ali das imediações do local do fato, eles por vezes percebem algo estranho, mas acabam por não se interessar tanto e por vezes nem denunciar. Então é importante, achou estranho, chamou a atenção um veículo automotor, enfim, que ligue 190, pessoas ficarem atentas, né? E principalmente Exato, os né? moradores, né, delegado? Pessoas que moram perto dessas a participação agências da sociedade para que consiga, né, frustrar ações criminosas, como recentemente ocorreu, né, na cidade de Viamão, no roubo praticado durante o dia, em que as pessoas do redor ali daquela agência do Banco do Brasil em Viamão perceberam algo estranho e a Brigada Militar conseguiu efetuar a prisão em flagrante de 3 indivíduos que estavam realmente roubando aquela agência bancária. Então, logicamente, as polícias têm a sua obrigação constitucional, né, no que tange a repressão e a prevenção às práticas criminosas, mas a responsabilidade da sociedade também vai nesse sentido, então é muito importante. Logicamente, muitos não querem se expor, então se valha do Disque Denúncia do DEIC para nos trazer informações que realmente vão subsidiar todo o trabalho da Polícia Civil. Camila, deixa eu fazer... Então, quem puder auxiliar, né? Ó, o André tem outra pergunta. Delegado, aproveitar e fazer todas as perguntas possíveis, porque isso é segurança, à disposição, gente. Não adianta. André. É a questão de segurança e a gente precisa informar quem nos acompanha. É uma maneira de se cuidar, de se prevenir. Né? Não adianta, a gente precisa dizer sim, é duro de dizer, mas final, início de mês, tem que ficar de olho. Não é para não ir no banco, mas tem que ficar de olho. Agência lotérica, a gente tem que se cuidar, essa é a nossa realidade. Agora, o que eu lhe pergunto sobre a tinta, né, esse sistema de segurança, esse é um dos sistemas, tem outros também sistemas de segurança. O que eu lhe pergunto, isso é uma obrigação da agência bancária? Por que eles ainda continuam tentando, se as agências têm esses sistemas de segurança que na hora que explode o caixa eletrônico suja a tinta? Isso é uma obrigação das agências bancárias, delegado? Sim, André. Na verdade, existem legislações municipais, estaduais e federais que regulamentam a atividade bancária, enfim, especialmente no aspecto da segurança necessária para que aquela atividade seja prestada por um órgão, seja um banco público ou privado. Infelizmente, nem todas as agências, nem todos os terminais de autoatendimento, eles possuem esse sistema de segurança, especialmente vamos falar do entintamento de notas. É algo que vem sendo gradativamente há uma resistência dos bancos? Pelas instituições bancárias. Não, em verdade, a notícia que nós temos, e vale destacar, a gente tem de forma muito positiva uma proximidade com todas as instituições bancárias, especialmente os departamentos de segurança, e todos os profissionais que atuam nesse segmento, eles nos sinalizam a preocupação deles em conseguir, né, instalar em todos os terminais de autoatendimento esse sistema. É lógico que isso, por vezes, acaba se esbarrando em questões internas de cada uma dessas instituições, né? Algo que foge um pouco do meu conhecimento, mas o que eu tenho é de que isso vem sendo gradativamente empregado por todos os bancos, né, existentes, que deveria ser um desmotivador no Rio Grande do Sul, e que é algo muito importante, com certeza.
É o que se verificou agora. Fato praticado pelos criminosos, né? Logicamente, eles não têm condições de saber que aquilo existe naquele terminal e que o surpreenderam ali na prática criminosa e que certamente propiciou que eles não conseguissem levar e certamente não vão conseguir utilizar aquelas notas na sequência dos dias. Obrigado, delegado. Obrigado, Camila. Obrigado pelas informações. Obrigada, o pessoal André. aí, ó. Qualquer informação nova a gente volta. Isso, os telefones à disposição. A gente tem que fazer a nossa parte também. Vivemos em sociedade. Liga para o 181, liga para o 0800. A gente vai mostrar mais uma vez na tela o 0800. O pessoal ligar e passar qualquer tipo de informação que é muito importante para a polícia. Muito importante. Está aí. 0800 510 2828. E agora eu vou falar sobre um mistério. Olha só o que aconteceu aqui no Vale dos Sinos. É um morador de Novo Hamburgo. O que aconteceu? Um apartamento onde foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro também pode ter sido local de um crime. De um crime. Entenda o caso agora na reportagem da Camila Faraco. A quantia de mais de 2 milhões de reais em espécie estava em notas de real, dólar e euro. Também foram apreendidos pistolas, revólveres, munição, porção de êxtase, algemas, 20 celulares e até placas de carro adulteradas da Câmara dos Deputados. Tudo isso foi encontrado pela polícia em um apartamento no 5º andar deste edifício, na rua Marcílio Dias, bairro Rio Branco, Novo Hamburgo. Ali moram um casal e a filha de 16 anos. O namorado de 35 anos da adolescente era visto com frequência, mas os vizinhos não notavam movimentação estranha. Era uma família tranquila, pelo que a gente via, assim. A polícia militar foi chamada por vizinhos que ouviram disparos de arma de fogo dentro do apartamento. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a adolescente e manchas de sangue no chão, mas não havia corpo. A suspeita é que o namorado dela tenha sido baleado ali. E na frente do edifício, os policiais abordaram a mãe da jovem dentro de um carro prestes a fugir. Com ela estavam armas e munição. As duas foram detidas por posse ilegal de arma de fogo. A polícia não quis gravar entrevista, mas afirmou que câmeras de segurança flagraram 2 homens armados colocando uma pessoa dentro do porta-malas de uma Mercedes preta, na garagem do prédio. A Mercedes, que teria sido usada no crime, foi encontrada queimada no domingo de manhã em uma estrada rural em Portão, a 12 quilômetros de Novo Hamburgo. E a Justiça já decretou a internação provisória da adolescente e a prisão preventiva da mãe da jovem para garantir ordem pública. Muito bem, vamos até a redação mostrar mais uma vez o grave atropelamento que aconteceu na cidade de Marau, que fica no norte do estado. Mãe e filha atropeladas e a suspeita é que o ex-companheiro da menina foi o motorista, foi o autor deste crime, não é mesmo, Glau? Isso mesmo, André. Até pelos depoimentos de testemunhas, pessoas que conheciam a convivência da família, dizendo que este homem, possivelmente seria o autor desse atropelamento, era o companheiro da moça de 21 anos, que estava na rua com a mãe de 48 anos e as duas foram atingidas por este veículo aí, 1h da madrugada lá em Marau. Já havia, inclusive, uma denúncia que a mulher havia retirado depois junto à polícia por causa desse relacionamento conturbado, André. Aí, agora não se sabe a dinâmica, não se sabe se ele estava junto com a mãe e filha, né? Ou se estava só com a ex-companheira. Não se sabe como tudo aconteceu, exato. A única coisa que se sabe é que houve uma discussão, houve uma forte discussão antes deste acidente aí, que foi premeditado ou não, é o que a perícia vai dizer, a polícia, a investigação. Aparentemente, a gente tem a ideia de que o carro foi em direção às mulheres intencionalmente, né? Mas não, isso quem vai dizer socorro. É a polícia. Não, mas como é que ele ia prestar socorro se poderia ser a intenção dele acertar? Ele saiu do local. Que a gente não tem como afirmar, mas olha, o carro vai direto em cima dela. Você vai dizer o quê? Acabaram de brigar. Aí depois vem o carro e casualmente se descontrola o veículo e vai por cima. Aí é difícil, né? E dá pra ver que elas tiveram uma ação ali de tentar desesperadamente contornar a situação, mas não havia tempo, né? Não, e escuro e a luz do carro contra. Isso mesmo. Até ofuscou um pouco a visão, acredito, né? Ah, certamente. Mas o carro vai em cheio elas, né? Vai direto. Eu acho que vai até na contramão. Não sei se essa via aí, essa avenida, ela me parece que é mão dupla, não é? Ela é mão dupla. Porque ela tem a faixa central, né? Tem a faixa de divisória ali, quer dizer, foi completamente ali pela contramão. Agora, olha só, um outro assunto aqui, de um bebê
que foi arremessado do carro após um acidente na RS 342 entre Catuípe e Ijuí. Glauco Paz, o que aconteceu com essa criança? Olha, André, é uma história um tanto absurda. Presta atenção nessa história para ver se não é absurda. Olha só. O acidente aconteceu no fim da tarde deste domingo. A criança estava em um Palio que capotou. Outros motoristas, presta atenção, ó. Eles disseram que um motociclista estava fazendo manobras perigosas. Fazia ultrapassagens, encostava ao lado dos carros e xingava os condutores. O que esse cara tinha na cabeça, eu não sei, mas ele fazia isso aí. Em um determinado momento... Eu imagino que tinha, mas tudo bem, vai lá. Pois é, em um determinado momento, para não atingir o motoqueiro, né, que veio na pista contrária, o motorista do Palio foi para o acostamento. E aí, na saída da pista, o carro capotou. A criança que estava dentro desse veículo foi arremessada para fora. Meu Deus. Condutor e passageira ficaram presos nas ferragens do carro, né? Os 3 foram socorridos, sofreram lesões leves, ainda bem que foram só leves. Milagre. E o condutor da moto, que aprontou tudo isso aí, seu André, fugiu. É, o modus operandi de quem não quer arcar com a responsabilidade. Né? Provocou tudo isso e, ó, vazou em direção a Ijuí. Mas aí, isso também mostra, Glauco, isso também mostra o seguinte, essa criança, ela estava na cadeirinha? Olha, não tem o relato se estava presa, se estava na cadeirinha. O fato que para ter sido projetada para fora do carro, alguma coisa grave aconteceu. Exatamente. Ou se rompeu a cadeirinha, ou hoje ela a não gente está comemorando que a criança não se feriu, que a criança não morreu. Tá ali ela no colo do bebê, na senhora de amarelo, né? O bebê está no colo de uma senhora, talvez da própria mãe. Ali está com um vestido amarelo. A gente vê que o bebê está ali sendo agarrado no colo. Agora imagina o que passou essa criança e um milagre. Isso é um milagre. Agora, não impede de nós, né? Nos conscientizarmos da importância do uso da cadeirinha. Não existe papai e mamãe que nos acompanham, vem cá, estão almoçando, para de almoçar agora. Vão prestar atenção aqui comigo. E, por favor, é um pedido que eu faço. A gente vê muita irresponsabilidade por aí. Eu sei que o senhor dirige devagar, às vezes é um caminho curto, é pouquinha coisa que tem que andar, eu compreendo, mas não pode. Não é só pela lei, é a questão da segurança. A questão da segurança. Então vejam só, isso foi um milagre. Que bom que essa criança não se feriu. Mas se ela tivesse, ela foi arremessada porque ela ou estava no colo de alguém ou estava solta no carro, imagino que no colo. Então é um pedido que a gente faz. Que bom que essa criança não se feriu. Que bom que os outros 2 ficaram bem. Mas, poxa vida, é um pedido, né, Glauco, que a gente faz. Tenham cuidado, porque olha só, irresponsabilidade, Glauco, é o que mais tem por aí. Diga. Por falar em responsabilidade, o que esse motoqueiro, esse motociclista tinha na cabeça, se alguém puder ajudar, denunciar... Eu sei, entregar. Eu não posso falar. Pois é, não era só o capacete. Não era. Mas assim, ó, deve ter câmera de segurança que vai pegar, vai encontrar ele. Assim como eu gostaria, Glauco, falando em irresponsabilidade, tu lembras na semana passada? Não põe a imagem ainda, segura aí a imagem. Eu quero que vocês olhem para essa imagem que eu vou mostrar em seguida. Lembra que a gente mostrou semana passada uma série de acidentes na RS 239? Aqui liga o Vale dos Sinos aí, olha só. Aí a gente vê imagens dessa rodovia que ela começa aqui em Novo Hamburgo e ela termina, sabe aonde essa rodovia? Ela termina lá em Maquiné, só que tem uma parte que ela não é asfaltada, mas ela é mais conhecida por ligar o Vale dos Sinos, ela passa por Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Nova Hartz. Baita movimento, né? Parobé, Taquara, liga pra Serra, pra praia. Sabe que essa rodovia, 4 pessoas morreram em uma semana, principalmente por causa desses retornos, mal sinalizada, tem um trecho que é muito escuro. Agora, eu quero dar uma cena, tentem imaginar... Durante a noite, escuro, um carro antigo andando nessa estrada, sem farol e sem sinaleira. Tu consegue imaginar isso? Olha, tem que ter muita imaginação. Põe na tela que eu te mostro. O que a pessoa está dirigindo vai ver, André? Tá aí o homem. Olha só. Foi ontem à noite, recebemos esta imagem. Total imprudência. Olha só, na escuridão. É um Chevette? É um Chevette de 1800, não sei quanto, tá? 3 pessoas estavam dentro. 3 pessoas dentro. E esse trecho foi de Parobé e foi-se embora lá em direção ao pedágio em Campo Bom, que dá mais de 20 quilômetros. Não se sabe para onde ele foi. Isso ali, o carro escureceu um pouco para ter uma noção.
que não dava para ver absolutamente nada. E olha só, vai entrar um carro que quase bate nele. Quer ver? Um carro na direita vai entrar que quase bate nele. Olha a escuridão. Ali na região de Sapiranga é mais iluminado, mas fora Sapiranga, a RS 239 é muito escura. Lamentável é que a Polícia Rodoviária Estadual não teve condições de atender essa ocorrência, porque para ali a imagem, volta ali um pouquinho, eu vou mostrar por quê, volta um pouquinho, volta a imagem um pouquinho, volta a fita, para aí, deixa eu mostrar na tela aqui, na pista contrária, aqui ó, vejam aqui em cima, está vindo uma ambulância, porque a viatura usada naquele momento, né, ó, eu vou começar tudo de novo, porque tem gente pedindo para eu explicar tudo de novo. É um flagrante de uma irresponsabilidade na RS 239. Tá vendo esse carro aqui? Isso aqui é um carro. É um carro. É aquele carro antigo, Chevette. Fantasma. É um Chevetinho. O Chevette que não tinha nem farol nem sinaleira. 3 pessoas dentro, tranquilamente andando pela rodovia, como se nada tivesse acontecendo. Não tinha luz. Olha a escuridão. Olha a escuridão RS 239. Nessa estrada aqui, semana passada, 4 pessoas morreram em acidentes de trânsito. 4 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Nessa estrada aqui. E se não bastasse, olha a tranquilidade. Esse carro passou na frente do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Passou com a maior tranquilidade. Mas aí o que eu ia mostrar para vocês? Nesse momento, a polícia estava num outro atendimento. Tá vendo aqui ali o giroflash? Agora já mudou a imagem, mas passou um carro com giroflash, que nesse momento tinha dado um acidente na estrada próxima, ali na 115, que liga para Gramado, um ciclista que perdeu a perna num acidente. E por isso a viatura não pôde ir atrás deste carro, segundo as informações que a gente teve. Então vejam só a irresponsabilidade de uma pessoa que se diz motorista e estava com outros 2 dentro, andando como se nada estivesse acontecendo. Eu repito, foi ontem à noite. Esse trecho aí que nos passaram é ali próximo a Parobé, passando por Parobé, e ele se foi embora lá para os lados de Campo Bom, deve ter passado pelo pedágio também. Pode uma coisa dessas? Não pode, né? Não pode porque a gente vê, né? A gente vê que acontece. Agora infelizmente, a gente não tem condições de ter uma quantidade maior de policiais que pudessem parar um carro como esse, jogar o carro no lixo, né? O mínimo que se podia fazer e tirar da estrada um perigo, porque ele está colocando em risco a vida de muita gente, Gal. Eu tenho certeza que você, quando bota o pé na estrada, a primeira coisa é ligar o farol. Inclusive, não é um pedido mais, é uma determinação, né? E eu acho bem justo essa do noite. farol. Essa do farol de dia, eu acho muito importante nas nossas estradas que são, não são duplicadas, porque às vezes tu enxerga um carro e tu não sabe se é um carro que está vindo ou se ele está ultrapassando. Com o sinal aceso, né? Com o farol aceso, tu consegue ver que o carro está vindo, né, na tua direção. Eu vou reforçar, o colega aqui do estúdio se admirou que ele não tem farol. E eu repito, ele não tinha sinaleira e nem faróis. Quiçá tinha uma lanterna dentro. Né? Ontem à noite na RS 239, neste trecho que foi de Parobé e se foi embora para Campo Bom, ou seja, pode somar mais de 20 quilômetros de irresponsabilidade. Até daqui a pouco, Glauco Paz. 12h e 22 minutos agora, atenção, olha só, uma tragédia em Flores da Cunha aqui na Serra. Um menino de 12 anos, uma criança, morreu após o trator que ele dirigia ter tombado. E esse caso, lógico que acende um alerta para esse tipo de situação que ela é comum no interior. Ela é comum, mas é muito perigosa, é proibido. E, infelizmente, é uma atitude comum, né, no interior do nosso estado. Os detalhes a gente te conta na tela. Guilherme Rodrigues Calgaro, de 12 anos, morreu na manhã de sábado. Ele conduzia um trator agrícola de pequeno porte na propriedade da família, que fica no distrito de Otávio Rocha, interior de Flores da Cunha. Segundo o vizinho, ao fazer uma curva no terreno acidentado, ele perdeu o controle do veículo, que tinha um reboque com caixas de plástico na parte de trás. O trator acabou caindo em cima dele. O empregado dele estava vindo atrás, né? Quando viu, o trator tombou. Familiares prestaram os primeiros socorros e trouxeram o menino ainda com vida aqui para o Hospital de Flores da Cunha, mas ele morreu antes de receber atendimento. O corpo passou por necropsia e agora a Polícia Civil assume a investigação do caso. Nas pequenas propriedades rurais da Serra, é comum ver jovens ajudando a família no campo.
Ele trabalhava muito na colônia, ele ajudava os pais, isso satisfazia ele, né? Então, às vezes, até os ensaios da banda aconteciam na sexta à tarde, e ele trabalhava, depois ele vinha no horário, que eram as 3 da tarde, e ele chegava sempre em cima da hora, assim, né? Por trabalhar e ajudar os pais. E assim como o Guilherme fazia, alguns jovens também dirigem tratores, mesmo sem ter habilitação. As autoridades de trânsito dizem que a fiscalização só pode ocorrer em vias públicas. Em propriedades privadas, a responsabilidade é do dono. O acidente de sábado serve de alerta. Ele ajudava bastante a gente, ele sempre estava muito alegre. Foi muito triste, muito mesmo. Gente, antigamente era muito comum as crianças aprendiam cedo a dirigir. Mas eram outros tempos, eram outras épocas, né? Hoje em dia, uma que a legislação não permite, que isso tem que ter preparo. Antes de mais nada, tem que ter muito conhecimento. Até eu acredito que tem crianças com 12 anos que têm um conhecimento, mas elas não podem. Olha a dor, imaginem a dor de quem permitiu, não sei se foi pai, se foi a mãe, se foi tio, se foi avô, não importa. Imagine a dor agora na consciência e o arrependimento de ter permitido que essa criança pegasse o trator. Que acesso ao trator ele tinha. E a gente sabe de casos que tem no interior, isso é fato, que as crianças dirigem trator. Mesmo sendo dentro da propriedade, não podem permitir. Olha uma vida que se foi. Por que uma criança de 12 anos em cima do trator conduzindo? É importante a criança aprender, estar junto é uma coisa, agora dirigindo. Imagine a dor a partir de agora. Então que sirva de exemplo, é um pedido que a gente faz. Tem tanta gente no interior, tem tanta criança dirigindo máquinas, sabe, como esse trator aí pesado, que precisam se conscientizar e não permitir que as crianças fiquem em cima do trator. É um pedido que a gente faz. Gente, olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar, a matéria já está pronta? Não, a reportagem daqui a pouco está em edição. Em seguida a gente vai mostrar, em 5 dias, 296 escolas apontaram falta de professores, ou seja, continua a novela da falta de professor nas escolas do Rio Grande do Sul. E a pergunta que fica, mas não tem uma organização para isso? Ah, André, mas muita gente está pedindo aposentadoria, mas tem que ter um plano B, um plano C e por aí vai. O que não pode é a criança ficar sem aula. Que estímulo vai ter uma criança começar o ano letivo? Vai ter que ficar aqui esperando porque não tem professor. Isso não é de hoje. Olha, eu era pequeno, já tinha falta de professor. Não sei como é que conseguem chegar a esse ponto de não resolver isso. E não vem com essa de, muito professor se aposentando, mas tem as contratações temporárias. Algo pode ser feito. Duvido que não tenha solução a um problema como esse. Tem sim. E daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem dessas escolas. O absurdo, 296 escolas com falta de professor, era só o que faltava. Falando em aula, gente, eu me lembrei de um assunto muito sério, coronavírus, né? Assunto que é mundial. A epidemia de coronavírus em todo o mundo está deixando principalmente os viajantes em alerta. Sábado, como eu disse há pouco, eu fui a São Paulo apresentar o SBT Brasil e a gente sente a tensão nos aeroportos e as pessoas usando máscaras. E um detalhe, a procura por seguro de saúde em viagens internacionais aumentou e bastante. O número chega a 60%. A gente te explica tudo agora na tela. A mala da Natália está lotada, mas um item não pode faltar. Eu tô levando álcool gel, tô levando tudo que eu possa me prevenir, né? Para chegar lá sem perigo nenhum. Ela vai para a Itália realizar um sonho, fazer a cidadania italiana. O país é o mais afetado pela epidemia do coronavírus na Europa, com 6 mil infectados. Mas o investimento foi alto e não dá para transferir a ida. A saída é contar com o seguro viagem, obrigatório em vários países para cobrir despesas médicas. Para ter uma super prevenção, né, a gente fez o seguro obrigatório. Também a gente fez um SEDAM, que é um seguro que é de um acordo do Brasil com a Itália. Que a gente, sendo participação no INSS, a gente consegue ter esse acesso à saúde pública da Itália lá também.
O Covid-19 já se espalhou pelos 5 continentes e vários países não têm o sistema de saúde brasileiro como o SUS. Por isso, a contratação do seguro viagem está sendo reforçada. A procura aumentou 60% em alguns lugares. Aumentou bastante, né? Os alunos eles vêm procurando, então, sempre uma cobertura mais completa para eles terem essa cobertura durante a viagem deles, né? Para não ter nenhum imprevisto. Mas antes de comprar o seguro, é preciso prestar atenção na descrição da cobertura. O contrato precisa ser analisado ponto a ponto. Tudo isso para evitar transtornos e trazer apenas boas lembranças da viagem. Com o seguro nas mãos, a Natália pode embarcar mais tranquila, mas não sem antes ouvir um conselho de mãe. Os cuidados de higiene, principalmente, né? Lavar bem as mãos e usar álcool gel são os principais cuidados que deve se ter, né? Pois é. Então, assim, só para a gente esclarecer, o novo coronavírus é um vírus e o Covid-19 é a doença provocada por ele. Às vezes a gente chama e confunde o que é o novo. Ele é o vírus, novo coronavírus. Tem outros 2 tipos. Esse é o novo coronavírus, que provoca, portanto, a doença que se chama Covid-19. Bom, o cuidado para as pessoas é muito importante, né? Para quem está indo viajar, mas também para pessoas que voltaram da Itália. Por isso, agora eu tenho, assim, a honra e a alegria de conversar com a jornalista Dani Poli. Ela voltou agora, recentemente, da Itália. Eu trabalhei com a Daniela Poli em 1991, faz bastante tempo. Conheço a Dani, ela é uma excelente editora de texto, já trabalhou em vários veículos de comunicação aqui no estado. E ela, casada com um marido que é italiano, voltou de lá e agora a gente quer saber quando é que ela chegou e qual é o procedimento que ela está tomando. É o Alessandro, o marido dela. Buongiorno, benvenuto, Alessandro. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Feliz de vocês estarem aqui, mas eu quero saber como é que foi esse processo de vinda para o Brasil e principalmente as orientações que vocês tiveram no aeroporto ou nos aeroportos nesta vinda para cá. Diga, Dani. André, orientação nenhuma. Meu Deus, sério? Nenhuma. As orientações que a gente está seguindo são orientações que foram passadas pelo Ministério da Saúde na Itália e também medidas que foram adotadas pelo governo de que as pessoas tenham que ficar no mínimo 1 metro umas das outras. Certo. Até os parentes que foram nos levar no aeroporto de Florença, a despedida foi em casa antes, justamente por medo porque viram um crime contra a saúde pública. Mas não tinha nenhuma fiscalização que a gente esperava que fosse ter, nem na Itália? De alguém nos medindo. Não, de medir febre, de perguntar se a gente teve na zona rossa, que é a área de maior contaminação, com maior número de casos. Não, nenhuma. E a gente viu outros passageiros também embarcando, nada. E na chegada ontem a Guarulhos, também nada. Tinha um funcionário até com o jaleco da Anvisa na saída do avião, mas ele não nos perguntou nada, não perguntou nada aos passageiros. E depois, quem já fez um desembarque sabe que a gente tem que passar na área para mostrar o passaporte, na imigração, exatamente. E nada ali também. E ali um tumulto de pessoas, porque tinha voos chegando também da Alemanha, e muito próximas, da Espanha. Né, as pessoas muito próximas. Para pegar a mala, tu tá do lado ali. Também. Agora, deixa eu perguntar para o Alessandro. Deixa eu perguntar para o Alessandro, para quem está ligando à televisão, nos acompanhando a partir de agora, a gente está conversando com a Daniela Poli, que é gaúcha, e com o Alessandro, que é marido dela, italiano. Eles chegaram quando da Itália? Ontem. Chegaram ontem da Itália e vieram de qual região lá da Itália? Que é do norte da Itália, que é a região, uma das mais, com maior número de doenças, né? Com o Covid-19. A região com o maior número de doenças é no norte, é a Lombardia, onde está Milão. E nós estávamos na Toscana. Na Toscana, que é no centro. Sim. A Toscana está em 6º lugar em número de casos. De 20 regiões.
De 20 Agora, regiões está em sexto. Isso que aconteceu a partir de ontem, do dia 8, lá na Itália, toda a região da Lombardia e mais 6 cidades estão em quarentena. Isso já aconteceu alguma vez, Alessandro, lá na Itália? Não, nunca. Eu estou totalmente despreparado de ver essas coisas, que é a primeira vez e nem imaginava que pudesse acontecer. Nem quando Assustado. teve o surto da H1N1, a gente estava lá também. Em 2000, aconteceu 2000 isso. Estão rodando imagens, rodaram dos aeroportos. Uhum. É impressionante, apareceram imagens do aeroporto de Florença. Parecia apocalipse, completamente vazio. O aeroporto, que normalmente não tem lugar para sentar. Aí tem a imagem rodando, a gente viu. O aeroporto de Roma também, na sequência, menos movimentado do que o aeroporto de São Paulo, de Guarulhos. Agora, André, eu acho assim, importante, a gente como jornalista, a gente tem que observar e tentar passar para as pessoas da forma mais clara possível, não sem criar alarde. Não é criar alarde. Mas o coronavírus, em comparação ao H1N1, ele é menos fatal, mas o poder de contaminação é muito maior, o poder de difusão é muito maior. E por isso que nos preocupa os voos chegarem, passageiros chegarem e não terem nenhum controle. Porque a gente, por exemplo, nós somos, graças a Deus, pessoas saudáveis. Se a gente tiver contaminada, a gente não corre grandes riscos. Mas nós temos pessoas na família, pessoas com saúde mais vulnerável. Sim. Então, a gente está tendo cuidado da gente ficar em casa, a gente está fazendo um auto-isolamento para justamente não correr o risco de transmitir caso se tenha. Gente, olha só que importância, Dani. A gente não tem sintoma algum. Olha só A gente não tem sintoma algum. Olha só que importante isso que a Daniela nos falou. Gente, a Daniela, jornalista, casada com o Alessandro. O Alessandro é italiano, um italiano vero, um italiano. E eles chegaram ontem da Itália, não tiveram praticamente nenhuma orientação, mas por uma questão de consciência, eles estão em auto-isolamento aqui em Porto Alegre. Esse período de isolamento, Dani, vai ser de quanto tempo? O que vocês estabeleceram? Como é que vocês estão vivendo neste isolamento? Conta pra gente. A gente está seguindo as orientações que a gente ouviu, orientações oficiais da Itália, do governo italiano, do Ministério da Saúde, de que o período de incubação é de até 2 semanas podem aparecer os sintomas. Então, é esse período que a gente está respeitando. E, inclusive, lá na Toscana, a gente tem perto da cidade onde a gente estava, a maior comunidade chinesa da Itália. E tem um shopping center que é basicamente frequentado, a maioria é chineses. E eles estão em auto-isolamento. Shopping center vazio. Veja só o que é a consciência. Agora, Dani, as pessoas não estão circulando. Eu preciso encerrar, Dani, mas por uma precaução, eles estão adotando isso. Tá, eu preciso encerrar, mas eu preciso fazer uma pergunta, Alessandro, principalmente pela tua experiência. Por que a Itália tem sido o segundo país com maior número, né, de pessoas com suspeitas de casos e de mortes também, logo depois da China? Isso também na Itália estão discutindo isso, porque depois foi descoberto que provavelmente o paciente 1 da Europa é um alemão. Mas não se sabe por que na Itália. Alguns dizem porque na Itália estão fazendo mais controles. Depois que eclodiu essa coisa, nós vimos lá na Itália que na Itália faziam um dia de controle, mais controles que fez a França até então. Mais de um mês. Muito bem, Alessandro. Então, muito André, obrigado. Só para mostrar, eu sei que história, eu sei, trabalhei em televisão, mas agora a França está sendo a nova Itália. Quando a gente chegou, a preocupação parecia ser só a China. A Itália começou a crescer, atualizando mais de 7 mil casos, e agora a França tem mais de 1.000. Então, é importante, sim, o Brasil adotar medidas. Porque, por exemplo, mesmo que uma pessoa que vive perto de mim não viaje, ela corre o risco, porque eu viajei. Verdade. Então, a gente A pessoa pode transmitir sem estar com sintomas da doença. Daniela Poli, exatamente, o Alessandro... porque a incubação é de 2 semanas. Alessandro, qual é o sobrenome do Alessandro? Desculpa.
Andrini. Andrini, grazie. Obrigado, Dani, pela entrevista, pela Prego. conversa. Prego. E que passe logo esse período e que vocês estarem aqui com a gente pessoalmente conversando mais a respeito disso. Obrigado, um beijo grande para vocês. Gente, atenção, daqui a pouco a câmera 2 aqui comigo. Professores, cadê os professores do Rio Grande do Sul? Vamos chamar os professores, vamos fazer uma vinhetinha aí. Alô, professores! Gente, está faltando professor nas escolas estaduais. Não, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Eu falo seguido e o pessoal não acredita. Eu era pequeno. Faz tempo. Tinha falta de professor e continua. Mas não tem ninguém para resolver isso. Certamente o governador Eduardo Leite vai tomar uma providência. Não pode ficar escola sem professor em hipótese nenhuma. 12h39, 31 graus a temperatura. A gente tem muitos assuntos para vocês. O caso Ronaldinho, como é que está a situação do Ronaldinho, que está preso no Paraguai? Ele e o irmão Roberto? Já eu te conto. Eu vou ali tomar uma água e um cafezinho. Já volto. Muito bem, estamos de volta para falar do Imecap Hair. O líder de mercado contra a queda de cabelos apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Preste atenção no recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, olha, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Muito bem, agora eu quero falar sobre falta de professores do Rio Grande do Sul. Parece piada. Em 5 dias, 296 escolas estaduais apontaram falta de mais de 400 professores, de acordo com o levantamento do CEPERS. Além disso, mais de 100 instituições estão com a biblioteca fechada ou nem mesmo tem biblioteca. Que absurdo. E os problemas não param por aí, tem muito mais. Ser aluno de escola pública do Rio Grande do Sul é cada vez mais desafiador. É triste demais. Às vezes não tem merenda. Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Professores do Estado recebeu dados de quase 300 das 2.500 escolas estaduais. Há um déficit de 1.000 funcionários nas instituições. Faltam 423 professores. Só em Porto Alegre, pelo menos 50 instituições apresentam falta de profissionais. Situação enfrentada pelos 170 alunos desta escola de ensino fundamental na zona leste da capital. Faltam 7 professores de disciplinas como português, matemática, artes, espanhol e séries iniciais. E isso aconteceu em função da aposentadoria de professores, que com a reforma resolveram. Então, quem poderia sair, saiu do quadro funcional. E a gente teve também outra situação, que foi a mudança da matriz curricular do Estado, em que os professores acabaram diminuindo a carga horária. E isso prejudicou todo mundo. Para que os estudantes não fiquem sem as matérias, a indicação da Secretaria da Educação é substituir. Como não há professores suficientes para isso, a vice-diretora da escola abandona o cargo para assumir uma aula de matemática no 7º ano. A gente vai ter uma aula de matemática, aí vocês peguem o caderno, o estojo. A única disciplina que a gente não está trabalhando é espanhol, porque ninguém aqui tem habilitação, então a gente trabalha aquilo que a gente consegue. Isso complica no final do ano também, até por causa que falta nota, na verdade, né? A maioria quer estudar e daí vem para a escola e não tem matéria. De uma forma geral, a instituição está em boas condições. E a pintura recém foi renovada, mas graças a um mutirão dos vizinhos, que pagaram as tintas, cerca de R$3.000. A escola ainda aguarda a construção de um muro para aumentar a segurança dos alunos. O entrave é esse valão que se formou junto à calçada.
Obras pendentes ou problemas da infraestrutura fazem parte da realidade de quase 90 escolas do estado, segundo o CEPER Sindicato. No Colégio Estadual Cândido Godói, na zona norte de Porto Alegre, problemas semelhantes. Uma das maiores preocupações de alunos e direção da escola está aqui na quadra de esportes, que não é coberta. Então, se chove, não dá para usar. Outro detalhe, vejam a situação do piso. Está cheio de buracos. Inclusive, teve alunos se machucando. Mas o grande temor também é a falta de professores. Faltam 7. O diretor explica que desde que o ano letivo iniciou, não há professores de educação física, artes, inglês, matemática, química, geografia e ensino religioso. Matemática, por exemplo, eu tenho 11 turmas de manhã, eu tenho apenas 2 turmas que têm professor de matemática. Eu tenho 9 turmas, são 24 períodos sem professor, né, que não tem o que fazer. Indignado, Peterson, aluno do 3º ano do ensino médio, mostra o caderno, em branco. Eu não tenho aula de matemática, que é muito importante, nem de química, nem de religião, e ainda faltam outras aulas que a gente ainda não tem, a gente tem que ficar no pátio sem fazer nada. Estão todos preocupados, na verdade, pelo que eu vejo. Sim. Sem rumo, né, na verdade. Disse tudo. Que estímulo vai ter um estudante quando chega na sala? Vocês viram ali o número de disciplinas? Eu achei que ia ser 2, 3. Mas é educação física, é inglês, é matemática, é tudo. Mas, gente, como que isso acontece? Eu queria essa resposta. O que diz a Secretaria de Educação? A Secretaria de Educação diz que tem conhecimento sobre a falta de professores. Que bom, né? Que bom, estão sabendo que está faltando professor, pelo menos isso. E aí, para solucionar o problema, o governo autorizou a renovação de quase 20 mil contratos temporários. Espera aí, só um pouquinho. Vamos de novo. O governo autorizou a renovação de quase 20 mil contratos temporários. Renovaram agora? Além disso, foram abertas 5 mil vagas para professores e servidores que serão chamados conforme a necessidade. Já era para ter sido chamados, gente. Sabe o que eu acho que falta? Olha, com todo respeito, eu tenho certeza que o governador Eduardo Leite, tomando conhecimento dessa situação, eu sei que o secretário Faisal Caram é um homem dedicado a este assunto, eu compreendo. Agora, o que a gente escuta sempre nesses casos? Que a burocracia impede uma agilidade maior. Agora, chega um momento em que algo precisa ser feito. Aí o governo tem que buscar Ministério Público, tem que buscar outros poderes e dizer o seguinte, olha, se a gente não for mais prático nesta questão, os alunos vão ficar sem professores. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar desburocratizar esta questão das contratações para que essa gurizada não fique sem aula, né? Assim, isso precisa ser feito. Isto que precisa ser feito. A criança, que estímulo vai ter começar a aula e não tem professor praticamente a metade? Não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessas. Vamos seguir nesse assunto. 12h e 51 minutos agora. Olha só, quero falar de um assunto muito sério com vocês. Porque ser previdente é planejar o futuro. É pensar no bem-estar e também proteção da família, evitando surpresas de última hora. E é esse o propósito. Acolher com excelência as famílias enlutadas. Imagine, é uma situação muito difícil, gente. Né? E por isso que se tenta tornar esse momento de perda de alguém menos doloroso. É difícil, mas se tenta, isso é possível. E aí, pensando nisso, foram desenvolvidos planos funerários que se chama Ser Previdente. Você e sua família, seguros, não é? Com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel, grupo que eu respeito muito, que tem, assim, uma rede muito grande de atendimento próprio. Soluções completas e muitas vantagens a partir de R$ 69,90 por mês. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Olha que importante, benefícios em vida. Sorteios mensais de R$15 mil pela Loteria Federal. Assistência de desconto em farmácias. Farmácias Panvel, São João e outras. Além de seguro de acidentes pessoais. Entre outros benefícios. Isso, imagine só, em vida. A Sofia, que é assistente virtual do Ser Previdente, ela está esperando você para esclarecer dúvidas lá no chat do site www.serprevidente.com.br. Então ligue 51, tá aí o número 4003-3135 e associe-se já. Ser Previdente, um plano para a vida. 12h e 53 minutos agora.
colega Glauco Paza. Oi, Glauco. Eu fico desse lado, eu fico deste lado aqui. Onde é que eu fico? Escolhe, pode escolher ainda. Por enquanto eu vou ficar aqui, daqui a pouco chega o Jeremias, aí eu dou lugar para ele. Boa, boa. E aí, Glauco, como é que está a situação hoje? O que nós temos aí? O Ronaldinho não se fala em outro assunto, né? Temos aí a dupla Grenal, claro que sim, mas o assunto Ronaldinho, tem alguma novidade desse caso agora pra gente, hein? Olha, a novidade é que a responsável pelo instituto que levou o Ronaldinho para o Paraguai está sendo esperada que se apresente. Ela deveria, na verdade, se entregar. Ela tem várias denúncias aí de lavagem de dinheiro, enfim, várias coisas que precisam ser apuradas, inclusive, pela justiça paraguaia. Isso está sendo aguardado. Porque assim, ó, Glauco, só para a gente explicar, para quem não acompanhou, só sabe que o Ronaldinho e o irmão dele, o Roberto, estão presos. Exato. Eles foram na quarta-feira passada para o Paraguai, saíram do aeroporto de Guarulhos com o carteira de identidade, né? Aqui, com identificação do Brasil. Identificação brasileira. Porque o passaporte deles, que tinha sido retido, já foram liberados, né? Exatamente. Tá. O ano passado aí, eles já estavam liberados. né? Aí eles foram para o Paraguai. E aí, na chegada lá, eles apresentaram, e tem um detalhe que eu vi agora de manhã, a assinatura, de fato, é deles, né? Pelo que se sabe, não é assinatura falsificada. Eles mesmos teriam assinado. Só que tem uma coisa aí também, André. Sabe o que aconteceu? Eles receberam o documento paraguaio, entraram no país e o Ronaldinho e o Assis esqueceram de assinar o documento. Eles assinaram lá no aeroporto de Assunção, que na verdade é Luque, a cidade ao lado lá de Assunção, na Grande Assunção, no Paraguai. Ou seja, para ver que tá tudo, né? Ele não assinou o quê? O documento, o passaporte paraguaio, ele não havia assinado. Ele recebeu lá e não assinou. Ele só foi assinar lá no aeroporto. Quando, na verdade, nem pode ser liberado um documento sem que a pessoa, né, assine perante a autoridade do seu país, no caso, o Paraguai. E ele foi contratado a convite de uma empresária. Né? Exatamente. Bom, agora fica essa questão. A defesa do Ronaldinho entrou com pedido para que ele cumpra prisão domiciliar. Uma casa já teria sido alugada lá perto de Assunção para que eles ficassem enquanto está acontecendo esse processo todo de investigação, né, André? Tá certo. Bom, Glauco, agora vamos mudar de assunto, vamos falar aí do gauchão, preparativos, né, pro Grenal, pro jogo. Que Grenal, hein, agora, André? um jogo histórico, pela primeira vez a dupla Grenal jogando pela Libertadores. Jeremias, vem pra cá junto com a gente. Jeremias Werneck. Por falar em seleção... Vamos jogar futebol aí de 3 aqui. Por falar em grande jogo, chama o principal craque aí, Jeremias. Tá bom, tá bem. Começamos bem, tá bom, já senti. Quando começa com essa história, depois você... Tá, mas aí, ó, preparação muito boa. Grêmio e Inter venceram na rodada, né, Glauco? Sem grandes dificuldades, né? Não dá pra dizer que teve grande dificuldade, né, Jeremias? E o detalhe é o seguinte, no Inter, quem decidiu era um cara que estava fora do time titular, né? Patrick, eu até nem sabia que o Patrick conseguia cabecear, fez 2 gols de cabeça. Sabe o que eu ouvi, Jeremias? Torcedor cantando, você não vale nada, mas eu gosto de você. É mais ou menos assim. O criticado do Patrick, é ou não é? Ele perdeu no lugar do time, porque eles entendiam que era um jogador muito defensivo, mas ele vai e faz 2 gols, André. E agora? Quem criticava o Patrick dizendo que ele era defensivo, ele fez 2 gols, decidiu o jogo. E agora? Eu vi uma senhora dizendo assim, bom, agora é o técnico que é pago pra isso e muito bem pago, é ele que vai resolver. E não tá gordinho, hein, Jeremias? Falaram que o Patrick tava gordinho antes, agora me pareceu que tá em forma, viu? Ele já não é mais o Glauco Paza de antigamente, ele já tá mais em forma. O que não faz um banco de reserva, né? E o Grêmio, Jeremias? O Grêmio também venceu. O Grêmio também venceu com um gol de reserva também. O PP, olha aí, grande lançamento do Darlan e o PP fez o gol lá na boca do Lobo. Se o Patrick tá começando a levantar dúvidas, ô Glauco, me ajuda aí. O PP não é dúvida, né? O PP tem que ser titular no Grêmio, né? O PP eu diria mais, é até uma surpresa. Eu não imaginava que o PP com tão pouco tempo pudesse assumir essa condição de aspirante a titular realmente. Jeremias. Reserva de luxo. Exato. Reserva de luxo. Pode entrar a qualquer momento e resolve. Aquele cara que entra e resolve. É raridade. Ele briga a posição com o Cebolinha, que é o principal jogador do time. Mas aí dá pra começar a conjecturar, bom, tira o Alisson do outro lado e põe o PP. Mesmo sendo um Grenal, o PP entra e decide, muda jogo, Glauco. Pois André, o cara faz gol, o cara dá assistência, o cara tem drible. Esse jogador tá pedindo passagem.
É um cara maduro, né, Jeremias? Ele tem 22 anos, mas ele é muito maduro. Ele é muito maduro. E detalhe, essa vitória aí faz o Grêmio manter 100% de aproveitamento no segundo turno do Gauchão. A gente tá pensando na Libertadores. Vou lembrar aqui, André, tem que ficar atento, hein? Segundo turno do Gauchão é muito importante para os dois, porque o Caxias ganhou o primeiro turno. Bom, vamos falar então da Libertadores, sempre que agora o foco vai para a Libertadores, para o Grenal, não é verdade? Ingressos esgotados para os torcedores do Inter, 30 minutos, os colorados já reservaram os 2.000 bilhetes para o jogo de quinta-feira na Arena. E o Grêmio, atenção, hein? Para os torcedores do Grêmio restam apenas entradas de camarotes, que são as entradas mais caras, né? Eu tô para te dizer que são felizardos que vão acompanhar em loco esse jogo, hein? Não, com certeza. Se pudesse ter 2 estádios para ter o jogo ao mesmo tempo, lotaria os 2, viu? Bota num jogo e no outro bota um telão para passar o jogo. Que história é essa que eu ouvi falar? Vai ter ingresso? Ingresso? E tem ingresso! Não acredito, vai ter ingresso. Quantos ingressos? Eu quero saber quantos são, qual é o número todo. Muito curioso, vamos devagar. Vamos devagar. Tá bem. O que importa é que tem ingresso. E esse ingresso é o filé, é o top, é o que todo mundo quer no Rio Grande do Sul. Todo mundo quer um ingresso pro Grenal no Rio Grande do Sul. Peguei o telefone aqui, ó, o telefone. Não, tu não vale, Cocô. Pois a gente não vale. Bota no bolso esse telefone. Poxa vida. E aí, quando é que a gente vai poder saber detalhes? Não, tem que ficar ligado. Muita calma nessa hora. Poxa Muita calma nessa hora. O cara gosta de suspense, hein, tio? Vamos dar ingresso pro Grenal. É um Grenal histórico que a partir de agora vai começar a esquentar. A partir de agora o Grenal vai pegar fogo. Bom, gente, a gente está ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Até 1h da tarde, agora 12h59. Beijo grande. Jeremias, valeu. Glauco, valeu. Toda a equipe. Tchau, tchau. Até amanhã.